O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 2, livro 2. Da encarnação dos espíritos, materialismo. Pergunta 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são frequentemente materialistas? O fisiologista condiciona tudo aquilo que vê. O orgulho dos homens que acreditam tudo saber e que não admitem que qualquer coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode ter nada a lhes ocultar. Então, o orgulho é a base de tudo, né? O orgulho atrapalha o homem no acreditar em algo mais, né? Porque é difícil para aquele que é orgulhoso acreditar que algo exista acima dele, algo possa estar acima dele, né? Pergunta 148. Não é lamentável que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se com isso concluir que estes estudos são perigosos, quer dizer, são nocivos, né, à humanidade? A resposta é não. É verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira a falsa consequência, quer dizer, uma ideia errada, porque pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, apavora-os mais do que se permitem, né, admitir. E os que, de personalidade forte, quase sempre mostram uma valentia apenas aparente. A maior parte deles são materialistas, porque nada lhes preenche a existência vazia. Mostre-lhes uma tábua de salvação e a ela, né, se agarrarão ansiosos. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que veem nos seres orgânicos apenas a ação da matéria e a ela atribuem todos os nossos atos. Acreditam, né, que somente na matéria física que estão a parte orgânica, né? Não existe nada além de. Eles veem no corpo humano apenas a máquina elétrica, estudam o mecanismo da vida apenas no funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se como pela ruptura de um fio e nada mais percebem além desse fio. Procuram descobrir se restava qualquer coisa e como encontraram apenas a matéria inerte, né? Por não terem visto a alma escapar-se ou nem sequer pegá-la, concluíram, né, que tudo estava nas propriedades da matéria e que assim, após a morte, o pensamento reduz-se ao nada. Então, muitos cientistas que são materialistas acreditam que após a morte nada existe e que simplesmente o organismo se extingue, né? E esquece da parte espiritual, porque não acreditam em nada. Triste consequência, se assim fosse, né? Para nós, inclusive, que acreditamos em vida após morte, porque então o bem e o mal não se teriam sentido. O homem estaria certo ao pensar apenas nele próprio, colocando-se acima de tudo e de todos, em busca da satisfação dos prazeres materiais. Quer dizer, o que adiantaria fazer o bem e o que adiantaria fazer o mal? É só um momento, se o materialismo fosse verdadeiro. Os laços sociais seriam rompidos e os afetos mais sagrados estariam destruídos em definitivo, quer dizer, nada existiria após a morte. Felizmente, essas ideias estão longe de estar generalizadas, quer dizer, nem todos acreditam.
Podemos mesmo dizer que estão muito circunscritas, né? E que constituem apenas opiniões individuais, pois em parte algumas, né, foram heridas, né, em doutrina, quer dizer, aprendidas na doutrina, né, desses que acreditam no materialismo e se passam de um para o outro. Uma sociedade fundada sobre estas bases traria em si o germe da destruição e os seus membros se destruiriam mutuamente, como bestas ferozes. O homem tem instintivamente a intuição de que tudo não termina com a vida. Tem horror ao nada, e é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser quando chega a hora da morte, né? Porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna de tudo que ama, os seus entes queridos, né? Que poderia ver sem um assombro abrir-se diante de si o abismo imenso do nada, que traga para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças e dizer: depois de mim, nada, nada mais que nada. Tudo se acaba sem apelação. Mas alguns dias e minha lembrança será apagada na memória dos que sobreviveram a mim. Em breve não haveria nenhum traço da minha passagem sobre a terra. Então, após a morte, se acreditássemos piamente no materialismo, morre-se a pessoa e termina-se tudo, né? O bem que eu tenha feito será esquecido pelos ingratos a quem ajudei, e nada para compensar tudo isso. Nenhuma outra perspectiva que a do meu corpo devorado pelos vermes. Este quadro não tem qualquer coisa de terrível ou glacial. A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão nos confirma. Mas essa existência futura, vaga, indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor pelo positivo. É isso que para muitos engendra, né, a dúvida, quer dizer, gera essa dúvida, admitindo-se que tenhamos uma alma que seja, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? O que será? Alguns dizem que o sopro de Deus, né? Outros uma fagulha, outros ainda uma parte do grande todo, o princípio da vida, da inteligência. Mas o que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma se, após a morte, ela se confunde na imensidade com as gotas da água no oceano? A perda da nossa individualidade não é, para nós, como o nada? Dizer-se ainda que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não poderia ter proporções definidas, o que para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desventurados segundo o bem ou o mal praticado. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna sem outro emprego que o de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou uma alegoria? A própria igreja as entende nesse último sentido, mas então, que sofrimentos são esses? Onde está o lugar de suplício, então? Onde que fica? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo
que nos espera a todos. Costuma-se dizer que ninguém voltou de lá para nos contar. Isso é um erro. A missão do Espiritismo é precisamente nos esclarecer sobre esse futuro, quer dizer, a comunicação com os espíritos, né? Através dos médiuns. Há de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo, e não mais pelo raciocínio só, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um imagina à vontade, que os poetas embelezam com suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem. É a realidade que nos mostram, porque são os próprios seres do além-túmulo, os espíritos desencarnados, que vêm nos contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, que nos permitem assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida, quer dizer, a vida no além, a vida na erraticidade. Por esse meio, mostra-nos o destino inevitável que nos está reservado, quer dizer, depois da nossa morte física, para onde iremos, segundo os nossos méritos ou os nossos delitos. Há nisso algo antirreligioso? Bem ao contrário, porque os incrédulos encontram a fé e os tíbios uma renovação no fervor e na confiança. O Espiritismo é, portanto, mais poderoso auxiliar da religião. Por isso é que Deus permite, e o permite para reanimar nossas esperanças vacilantes, duvidosas muitas vezes, e nos conduzir no caminho do bem pela perspectiva do futuro. Com isso, nós terminamos essa reflexão sobre o materialismo e a parte desse capítulo.